Tecnologia e novos negócios, com Everton Andrade. Treze horas e 34 minutos, estamos de volta com o Estação CBN. Agora é hora da nossa coluna Tecnologia. O Everton Andrade já está por aqui, ao vivo com a gente, por telefone, claro, respeitando o distanciamento social. E por falar em distanciamento social, né, Everton? Hoje a gente vai falar sobre como as tecnologias podem auxiliar nesse retorno e também as próprias tecnologias já estão voltando a funcionar de forma presencial, né? Boa tarde para você. Oi, boa tarde, Matheus. Boa tarde a você que está nos ouvindo. Pois é, acho que com essas mudanças de posturas que nós estamos vendo aí no nosso cotidiano, é interessante falar um pouquinho nessas tecnologias que podem auxiliar nessa retomada. Eu não gosto de usar o termo pós-pandemia, porque eu acho que a gente está longe de superar essa pandemia. É verdade. Na verdade, a comunidade científica aponta para um alinhamento, um convívio com esse novo vírus, assim como a gente convive com o vírus da influenza, o vírus HIV, a gente vai acabar utilizando tecnologias e rotinas para ir convivendo com isso, né? Com certeza. Então, assim, para esclarecer, quando a gente fala tecnologia, muita gente já liga a computador, a celular, mas tecnologia, na verdade, desde os dispositivos simples, como, por exemplo, o fogo, a roda, até coisas como o computador, a computação quântica e outros termos mais elaborados que a gente vê no nosso cotidiano. Então, tem desde coisas simples como álcool em gel, uma tecnologia que a gente vai ter que incorporar. E outra coisa que esse momento que a gente está vivendo nos ensinou é que nem tudo é tão essencial assim. Então, a gente tem sempre que ponderar para você que é empreendedor, para você que é comerciante, se essa sua atividade precisa ser retomada da forma que era feita antigamente. Então, a gente tem que fazer sempre essas ponderações. Mas esses cuidados, essas tecnologias vão desde coisa muito básica, que começa aí com a conscientização do colaborador e empresário, que é de compensa eu pensar em retomar do jeito que era antigamente, ou eu devo fazer uma nova postura, eu devo ter uma nova rotina, devo comprar um equipamento tecnológico, porque já ficou claro que um colaborador doente é muito mais prejuízo do que, eventualmente, eu comprar um equipamento, adotar uma nova política, porque esse colaborador vai ficar aí, no mínimo, 21 dias sem poder trabalhar. Então, isso sai muito caro para uma empresa. Então, compensa aí fornecer um EPI, comprar EPI é o equipamento de proteção individual. Tá? Sim. Então, compensa eu comprar isso, compensa eu fornecer álcool em gel, máscara, instalar uma pia, fornecer um treinamento. Então, essas pequenas coisas são, eu diria, o básico para a gente retomar, pensar em uma retomada. E dependendo do porte da sua empresa, é interessante também pensar em uma medicina no trabalho, sempre pensando aí que, assim como nem toda atividade é essencial, tem colaborador que pode trabalhar da sua casa. Então, se você tem um colaborador que utiliza ou faz uma atividade muito mais administrativa, por que não deixá-lo na residência dele? Isso vai representar até uma economia de energia para você. Esse colaborador não vai se machucar no deslocamento. Então, tem muitas vantagens. E só uma observação, por exemplo, baseada em tudo isso que você está falando, aqui na rádio a gente é um grande exemplo, né, da volta presencial com a tecnologia, né? Porque a gente tem os nossos operadores que trabalham diretamente com essa tecnologia, a gente que tem que estar presente aqui no estúdio para fazer o programa. A gente também aqui, e eu acho que em quase todos os veículos de comunicação, a gente tem feito esse malabarismo para voltar com o maior nível de segurança possível, né? Isso, e é sempre interessante que, independente do tamanho do seu negócio, você faça essa análise e tente se adaptar a esses novos tempos. Pensando aí, incluindo também novas políticas, como política de autoavaliação ou triagem diária, que eu sei que vocês fazem aí, essa questão dessa triagem. Sim. Então, isso é interessante para conseguir afastar esse colaborador que eventualmente venha se contaminar, para que não haja uma contaminação em massa. Nós vimos diversos casos pelo Brasil de contaminação em massa, então, quanto mais cedo eu faço esse afastamento desse profissional, mais eu estou protegendo o restante do time e os clientes também, né? Sim, exatamente. Mas isso aí, Matheus, a gente está falando do básico. Então, a gente tem outras coisas mais legais sendo feitas também, que vão desde
mudanças arquitetônicas e físicas. Você já deve ter notado em algum comércio que aumentou a frequência de higienização. Também tem gente utilizando novas técnicas, aplicando novos produtos. Já ficou comum aqui no Brasil a aplicação de ozônio em espaços mais fechados. Isso tem que ser adotado e todo empresário tem que pensar nisso. Até a mudança do layout, um layout com distanciamento social, com barreiras de segurança. Os mercados aqui da nossa cidade, nós já vemos diversas barreiras de acrílico entre o caixa e o cliente. Então, essas adaptações têm que ser feitas e são tecnologias que devem ser empregadas. Como também diminuir as paredes, deixar o local mais arejado, substituir talvez um aparelho de climatização antigo, utilizar novos materiais nas bancadas para ser facilitada essa higienização, a demarcação de onde um cliente pode estar, onde um funcionário pode estar, e substituição talvez de espaços comuns, né? Por exemplo, uma copa onde todo mundo almoçava, é interessante fazer coisas mais individuais. Também já tem iniciativas como mudar as prateleiras, por exemplo, uma loja, ao invés de colocar em arara, as pessoas colocam as roupas agora em molduras para que seja fácil de higienizar. Isso são coisas que já estão acontecendo e você, que é empresário, tem que pensar que vale a pena e buscar investir nisso. Assim como estão sendo criados novos equipamentos para a gente utilizar no nosso dia a dia. Eu vi uma iniciativa brasileira que eu achei bem legal, que é a questão da cabine ultravioleta para higienizar o carrinho de mercado de uma vez só. Então, ao você entrar no mercado, você pode passar o seu carrinho para higienizar nessa cabine e na hora de ir para casa, você passa com ele também para higienizar todas as suas compras para ter um trabalho a menos na hora que chegar em casa. Isso eu achei bem legal. Utiliza luz ultravioleta e foi uma pesquisa de universidade que o Carrefour comprou e está utilizando em algumas unidades. A Amazon também está utilizando diversas formas diferentes, como carrinhos inteligentes, assim que você vai colocando no carrinho, ele já vai contabilizando e daí você não precisa passar no caixa. Tem também umas máquinas de vendas que, ao invés de ter as coisas na prateleira, você compra como se fosse... Todas as prateleiras são, na verdade, máquinas de venda, que o produto cai e é higienizado automaticamente. E o que já está se tornando comum, que são as formas de pagamento sem contato. Então, sempre que você puder utilizar isso, busque utilizá-lo, que é o pagamento pelo QR Code, o cartão ali com aquele chip de contato. E tem algumas iniciativas, até brasileiras, que estão usando biometria para fazer o pagamento. Então, com o seu formato do rosto, com a sua mão, tudo sem contato, para que você não tenha algum perigo de contaminação. Tem diversas iniciativas, você que é interessado pelo assunto, pode buscar aí no seu buscador de preferência que você vai encontrar. Eu mesmo utilizo muito o QR Code, que já está amplamente difundido aqui no Brasil, mas sim, futuramente teremos novas coisas. E um passo importante para que essa mudança comece a acontecer, né, Everton, das lojas terem esses meios para pagamento, é o próprio cliente pedir, né? Às vezes a gente fala assim, eu não uso porque as lojas não têm, mas se o cliente não pedir, se o cliente não se manifestar que ele tem interesse em fazer uso dessa forma de pagamento, né, a loja muitas vezes acaba não indo atrás, né? Exato. Você pode, desde pedir verbalmente, né, numa eventual compra física, ou até mesmo na hora de comprar pelo delivery, né, que é uma outra tecnologia que está se difundindo muito, você colocar uma observação no pedido. Olha, eu não quero ter contato, manda uma maquininha com QR Code ou uma maquininha com o chip. E no futuro nós teremos essas máquinas aí com detecção de mão, detecção de rosto, que já são comuns em outros países. Na China se compra muito assim. A gente vai começar a incorporar isso por causa dessas mudanças, né? É verdade. Uma coisa que a gente não pode negar é que essa pandemia acelerou muito o processo de desenvolvimento tecnológico dessas soluções. Sim, é verdade. Everton Andrade, nosso colunista de tecnologia, hoje um bate-papo sobre pandemia relacionada à tecnologia, retomada, enfim. Everton, muito obrigado pela sua participação, prazer falar com você. Matheus, eu que agradeço. E só um último recado para quem está nos ouvindo, é sempre pensar na empatia, né? Que tentar Tá difícil ultimamente as pessoas, né?
Isso, a responsabilidade é de todos. Toda a medida, todo o cuidado que a gente não cuida vai impactar não só na sua vida, como na vida dos outros. Então, se você vai para um churrasco no final de semana ou vai fazer uma coisa que não é tão adequada durante alguma coisa e vai trabalhar no meio da semana, você pode estar contaminando e até matando um colega de trabalho ou um cliente. Então, sempre pense nisso, sempre tente praticar a empatia para que nós tenhamos aí um ambiente muito mais saudável e muito mais produtivo também. É verdade. Everton, muito obrigado pela participação. Até semana que vem. Até, um abraço.